Ai, esse jogo de Madagascar aqui é muito legal mesmo, caramba. Deu até vontade de fazer meu próprio jogo. Deixa eu ver quanto custa um cursinho de criação de jogos. Tá, porra! E como você pode ver aqui na minha demonstração, é isso que acontece quando os cursos de jogos são caros demais. E é por isso que eu tô aqui pra apresentar ele, que é simplesmente o curso mais foda de todo o universo. O Known Class, que é simplesmente o maior curso de Game Maker de todo o mundo. Game Maker esse que dispensa apresentações, simplesmente a mesma engine de Undertale, Katana Zero, Hotline Miami, Pizza Tower, e eu posso passar um tempo aqui falando sobre jogos irados que foram feitos no Game Maker. Não gosta do Game Maker? Beleza, meu amigo, o curso também tem um módulo de Unity pra você. A mesma engine de Hollow Knight, Cuphead, Outer Wilds e mais uma cacetada de jogos. O curso atualmente já conta com mais de 2.000 aulas, onde você vai aprender do zero ao avançado, criar mais de 10 jogos diferentes pra você já ir botando a mão na massa enquanto você estuda. Pra você aí que é um pouco mais ocupado, o curso tem acesso vitalício, então comprou uma vez e você pode ver pelo resto da sua vida todas as aulas. Vários alunos já têm jogos lançados na Steam, Xbox, PlayStation e até no Nintendo Switch. Suporte com o professor para resolver suas dúvidas e um dos mais importantes, que é o módulo de Game Jam, onde você pode participar de uma rinha de game devs e quem fizer o jogo mais irado ainda consegue sair com uma premiação em dinheiro. E é aí que vem a melhor parte, porque clicando pelo link na descrição você leva o curso por 12 vezes de R$11,88 ou 119 à vista. E é sério, isso tá muito barato pra curso de jogo, então não perde tempo e vai logo começar a criar seus jogos com o Known Class. Se você já se deparou com esse canal aqui, você já deve ter visto que eu não tenho boas experiências com jogos de desenhos. Um jogo incrível do Bob Esponja que eu jogava quando era criança, plau, é uma merda. Um jogo de Family Guy, plau, é uma merda. Futurama, literal, o meu desenho favorito de todos os tempos. Eu não preciso nem comentar sobre isso aqui. Eu já perdi tempo demais da minha vida ofendendo a existência desse jogo ridículo. E claro que em meio a isso também tem jogos legais. Eu já cheguei a falar um pouco sobre Simpsons Hit and Run, o famoso GTA dos Simpsons, que eu acho um jogo muito legal. Até hoje, vira e mexe, eu me pego jogando Simpsons Hit and Run aleatoriamente. E assustadoramente, eu nunca tentei fazer 100% no jogo. Talvez eu realmente seja uma pessoa muito preguiçosa pra 100% dos jogos. E aí que tá. Eu já falei de Simpsons Hit and Run aqui no canal. Inclusive, esse vídeo já faz mais de um ano. Ok? Isso tá ficando um pouco assustador. Tempo, pode parar de passar. Comentei do jogo, percebi que eu não sabia fazer um vídeo ainda na época, mas o mais importante, nesse vídeo, muita gente comentou que existe um jogo de Simpsons que marcou a vida delas. Um jogo perdido nos consoles do passado. Simpsons, o jogo. Eu honestamente imagino que você saiba o que é Simpsons. E se você não souber, eu acho que já tá na hora de parar de ficar vendo brain rots italianos e assistir um pouco de televisão, meu amigo. Então nesse caso, vamos lá. O que é Simpsons The Game? Sendo muito transparente com você que tá vendo esse vídeo, se eu falar que eu não conhecia esse jogo, eu estaria mentindo e não seria pouco. Pra falar a verdade, uma das minhas memórias de infância que eu tenho guardado até hoje é justamente eu invadindo a casa dos meus primos e vendo em cima do PlayStation 2 dele aquela capa toda fodida de um jogo de R$5, que era o Simpsons The Game. E essa memória, ela me marcou muito, porque justamente eu não conhecia esse jogo. Eu só tinha jogado Simpsons Hit and Run, e eu me lembro que na casa dos meus primos, eu só consegui jogar uma fase. E talvez as minhas memórias estivessem meio bagunçadas, mas eu me lembro que era o Homer em um mundo feito de doces, aonde o Homer comia um coelho vivo e virava uma bola. E sim, eu sei que isso parece a descrição de alguém que acabou de usar uma droga extremamente pesada, mas era o que eu lembrava desse jogo, que depois disso eu nunca mais consegui encontrar. Tempos depois eu tinha visto só alguns vídeos na internet, então eu sabia que eu não tava ficando louco, realmente tinha aquele mundo de doces, mas acabou que esse jogo ficou guardado na minha prateleira de ideias de vídeos por mais de um ano. Até que bem, semana passada finalmente chegou o momento de eu abrir esse jogo e poder descobrir a verdade. Será que o eu do passado teria se divertido jogando esse jogo, ou ele também seria uma merda igual a maioria de jogos de desenho que eu já vi na minha vida? Se você é um fodinha, é claro, já vai deixar logo o seu joinha. E enfim, vamos logo pro que interessa, né? O jogo dos Simpsons. Onde logo de cara, não sei o que aconteceu comigo recentemente, que eu tô num tesão de ficar vendo menu de jogo, mas o menu desse jogo é muito legal. Basicamente a gente tem a televisãozinha dos Simpsons, aonde até pode ter uma interferência e aparecer o Kent Brockman, o apresentador da cidade. Yoink! Yoink!
e fica lendo um jornal dele enquanto o jogo fica carregando. Onde eu não sei se eu tô ficando louco, eu tô com algum hiperfoco bizarro no canal do Danael, mas por algum motivo o menu do jogo dos Simpsons me lembrou muito Hotline Miami 2, onde lá o menu do jogo inteiro é feito como se fosse um VHS, uma TV antiga, e que eu honestamente acho que eu realmente tô ficando louco em tentar comparar o jogo dos Simpsons com Hotline Miami 2. Mas enfim, indo pro jogo, a história começa justamente com o Homer comendo doces e sonhando com o mágico mundo dos chocolates, onde o Homer começa a comer poste, comer cachorro e vendo uma loja de doces velhos, até o momento em que um coelho branco acaba encontrando com ele. O mesmo coelho das minhas lembranças. Eu sabia que eu não tava usando drogas. Onde basicamente o coelho fala pro Homer tentar comer ele se ele conseguir, sai correndo e o jogo começa daí. E algo muito importante nesse início e o que eu preciso destacar é que por que a música da fase de doces é tão linda e parece tanto um filme da Disney. Eu não sei explicar, é uma calmaria, é algo que te transporta pro mundo dos doces, é algo tão lindo que quase consegue me fazer ignorar que a câmera desse jogo é um cu! Ai, me permite logo tirar o elefante morango gigante da sala? A câmera desse jogo é uma bosta. Por um momento, eu honestamente achei que talvez fosse uma frescura minha, porque quando eu fiz o primeiro pulo do jogo, eu tive que pausar pra ver se tinha como arrumar a câmera. Spoiler, não tinha como arrumar a câmera, ela é realmente uma merda, e indo atrás de informações sobre esse jogo, eu descobri que na Wikipédia dele consta que já na época as pessoas reclamaram que a câmera é horrível. Inclusive vale a pena falar que na época esse jogo aparentemente conseguiu ser bom o suficiente para ganhar um prêmio de melhor jogo baseado em filme ou programa de 2007. E que assim, é uma parte bem curiosa se dizer que as partes na Wikipédia sobre os prêmios que esse jogo recebeu estão juntos com as reclamações da câmera ser uma merda. Aonde com isso dito, a câmera do jogo é uma merda. Em vários momentos isso vai ser um foco importante, mas o bom é que você já tá familiarizado que a câmera desse jogo é ruim pra cacete. Além disso, curiosamente, esse jogo tem um negócio que é assustadoramente parecido com um jogo do Family Guy, naquela hora que o jogo trava e fala: ei, isso me lembra de quando eu tive que desviar do Abraham Lincoln. E isso não é um bom sinal. Às vezes, quando você faz alguma coisa no jogo, o cara dos quadrinhos aparece e fala: ah, na verdade, isso é um clichê de jogo. E aí ele bota um texto pra explicar por que isso que você fez é um clichê. E honestamente não teria nada de errado com isso, porque seria ali um tutorialzinho do jogo. Porém, isso não é um tutorial. Ele basicamente mostra o que você já fez. Então ele não te ensina porra nenhuma. Qual que é a lógica desse negócio? Isso é assustadoramente parecido com esse meme aqui, do cara falando que foi visitar o amigo dele. Aí vem o nerd e fala: ele visitou o amigo dele. Porra, mano, não me diga. Caramba, eu realmente não consegui perceber que eu tinha dado um double jump. Eu precisava de um nerd horroroso me explicando. E enfim, parando de encher o saco desse jogo, para as pessoas não me crucificarem, a gente tem essa primeira fase andando por esse mundinho de doces, onde basicamente, além de ficar espancando esses coelhos que tem por aí, o nosso objetivo é ficar seguindo aquele coelho branco. Então as fases do jogo acabam sendo divididas em algumas áreas, como essa área onde tem um portão que a gente não consegue passar, e ficam vários coelhos spawnando pra ficar lutando contra a gente, e pra passar a gente é obrigado a quebrar essa fonte gigante da Marge que fica no meio da sala, que assim aquele coelho branco vai abrir a passagem, e a gente acaba quebrando o spawner desses coelhos menores. Só que um ponto a se comentar é que não faz o menor sentido você parar o seu jogo pra destruir os spawners, porque esse jogo é plataformer e a maioria das vezes você vai pular numa parte mais alta e os coelhos já não vão mais pegar você. Então você pode simplesmente ignorar qualquer inimigo do jogo. Eu juro pra você que se eu tive que matar mais de 20 inimigos no jogo inteiro, eu estou mentindo, porque a maioria das vezes você só passa reto e pronto, você ignorou completamente os inimigos da área. Inclusive, antes que perguntem, é justamente por isso que nesse vídeo você mal vai ver eu usando os power-ups do jogo. O Homer, por exemplo, consegue soltar um super arrotão pra matar os coelhos, mas de novo, você não ganha nada fazendo isso, é só você ignorar eles e ir embora que você consegue passar na fase de boa. Mas voltando pro bolo, onde eu tava em cima, escalando na missão, nessa parte do jogo a gente consegue chegar no topo desse bolo e encontrar lá aquele coelho branco, aonde a gente espanca ele e o Homer fica obeso. E que assim, honestamente, nada a se reclamar. O Homer no shape de bola, no Mr. Bombastic do Segredo dos Animais, é facilmente uma das coisas mais legais desse jogo, porque você basicamente fica imortal e consegue matar tudo e todos na sua frente. Você é uma máquina de destruição pura e imensurável. E que, spoiler, é bom você não gostar muito desse power-up aqui, porque basicamente essa aqui é a única hora do jogo que ele realmente deixa você usar ele. Logo depois você consegue usar o power-up, mas ele é limitado a uns 3 movimentos por vez só, o que brocha completamente a existência do meu
Homer gordão. Aonde, tendo dito isso, se o power-up fosse infinito, ele ficava fácil na categoria Simpsons, o filme muito pica, mas já que ele fica limitado depois no jogo, ele vai ficar aqui no lisa nas temporadas novas. E com isso, de volta no jogo, depois de ficar rolando um pouquinho, o jogo trava e a gente vê o Homer acordando depois de ter sonhado com a Terra do Chocolate e com câmeras horrorosas. E nessa hora, então, a gente aparece dentro da casa dos Simpsons, em um momento em que eu preciso dizer que é muito legal. Eu sempre adorei explorar interiores em jogos, e principalmente quando esse interior é de uma série como Simpsons. Então é muito legal poder andar por essa casa inteira, ver um monte de detalhezinhos que colocaram, se lembrar dos episódios aonde você viu esses lugares da casa, além de que ficam passando alguns personagens, o que dá muita vida pro cenário. Pô, dá pra ir pro segundo andar. Lá você consegue ver a Lisa no quarto dela. Não vou mentir que às vezes algumas partes do jogo são gigantescas e tem um monte de espaço vazio nos lugares, tipo o quarto do Bart, que mais parece um espaço liminar. Mas porra, eu cresci assistindo Simpsons, então é muito legal ver esses detalhezinhos em cada canto da casa. Ainda mais porque o mais próximo que eu tinha de poder explorar esses ambientes era o mapa de CS 1.6 dos Simpsons. E que assim, não era tão bom quanto eu me lembrava agora que eu acabei de ver um vídeo no YouTube. Genuinamente essa partezinha da casa é muito maneira, e tendo dito isso, a gente pode ir pra próxima missão naquela luz mágica nos guiando. Pra próxima fase, a gente tem a ceninha em desenho, onde a gente vê o Bart indo comprar GTA 3. E não é nem piada, isso aqui é literalmente GTA 3. Até a hora que a Marge aparece e acaba pegando o jogo da mão dele por ser extremamente violento. O que larga o Bart extremamente triste, borocochô, até o momento em que ele acaba indo embora e, de repente, do céu, a gente vê caindo um manual de Simpsons, o jogo. E basicamente, com esse manual, o Bart descobre que o mundo que ele vive inteiro é um jogo bizarro. Todo mundo da família dele é um personagem jogável. Então, com isso, ele acaba desbloqueando um poder pra usar, se tornando assim o Bartman. E o Homer aparece dizendo que queria caçar alguns morcegos, então os dois acabam invadindo o esgoto e a fase começa a partir daí. Na segunda fase do jogo, agora a gente tem o Bart pra jogar também, e o jogo a partir de agora se torna um jogo multiplayer. Pra ser bem sincero, eu não vi se na primeira fase você pode jogar multiplayer. Se eu fosse um canal bom, eu até poderia dar uma olhada. Pena que eu não sou. Mas basicamente, agora que a gente tem o Bart e o Homer, o jogo passa a ser um esqueminha de puzzles, bem a lá jogos da Lego, no famoso esquema de pega um personagem pra fazer uma coisa, deixa ele em um lugar e troca pro outro e vai fazer outra coisinha. Como nesse momento, por exemplo, que a gente tem que usar o Bart pra poder voar e atravessar o mapa. Ou não. Ignorando meu cérebro mole, percebendo que eu tava indo pra luz errada, já que era só ir pra luz gigante na minha frente, que eu não tinha prestado atenção que ela tava ali, eu consigo ir pro lugar certo pra passar por esse puzzle, e a gente então tem o plotzinho dessa fase, aonde os valentões da escola invadiram o museu pra roubar alguns objetos, e a gente vai ter que ficar caçando eles pelo level. Inclusive, vale a pena falar que esse jogo tem um monte de coletável espalhado pela fase, e que eu simplesmente não fui atrás de nenhum deles, já que a câmera do jogo era tão podre algumas vezes, que eu simplesmente sabia que se eu tentasse pegar um coletável, eu ia ficar triste que eu não conseguia ir atrás dos outros, e resolvi que eu não ia ir atrás de nenhum. Basicamente, então, a gente avança pela fase, encontra inimigos guardas idênticos, que vão ficar se repetindo por toda a fase, e que na verdade o jogo adora fazer isso, ele bota um inimigo na fase e fala, tá ótimo, vamos repetir ele 200 vezes. Inclusive, é bom comentar que os inimigos, eles são muito chatos, e felizmente o Bart tem um poder muito foda, onde o ataque dele basicamente pega em área em todos os inimigos, então você consegue matar uma galera instantaneamente, o que é muito bom, não tenho nada a reclamar com isso. Inclusive, justíssimo eu tacar ele já no topo da tier list, porque esse poder dele é uma delícia pra matar esses inimigos. Além de que nessa fase também vale a pena comentar um esqueminha que eu acho muito legal, que como o Homer é mais pesado, você consegue usar ele em algumas partes da fase pra fazer peso em algumas áreas, como no esqueleto, que a gente consegue abaixar ele, e aí usando o Bart a gente consegue ir pra outra parte e ficar flutuandinho. Detalhezinho bacana, não tenho detalhezinho legal, partezinha criativa do jogo. Além disso, com o Bart, a gente também consegue flutuar por algumas áreas que tiverem vento e também deslizar em algumas cordas. E além disso, ele também tem um estilingue pra poder usar em algumas partes do jogo. O que é muito curioso, porque o Bart tem poder pra caralho. Já spoilando, mas a Lisa deve ter uma mecânica no jogo e o Bart tem umas 4. Mas enfim, basicamente com o Bart nessa hora a gente acaba destruindo um esqueleto, o que libera a passagem pra gente avançar pelo museu, aonde com isso a gente tem que ficar usando o Homer pra ativar alguns mecanismos.
e avançar atirando nos alvos com o Bart. Inclusive, essa parte eu acho muito criativa, porque você tem que ficar atirando nesses alvos que tem na parede, e eles vão ativando partes do cenário que o Kearney, que é um dos valentões que tá lá dentro, acaba andando por lá dentro. É uma partezinha legal, e depois de fazer isso, você tem uma hiper boss battle com ele, que é você usar 2 poder e meter 5 socos que pronto, ele morre. E por fim, a gente tem o último valentão, que é o Jimbo, que basicamente todo o trecho dele é uma área de plataforma, onde a câmera não ajuda em porra nenhuma a gente passar. Mas indo com bastante calma pra não errar os pulos, a gente consegue chegar nele, espanca ele também e termina mais uma fase. Inclusive, muito foda essa parte quando você termina a fase, que aparecem 2 PNGs dos personagens andando em rock and sliding pro lado. E com isso a gente volta pra casa. No que é até importante dizer que sempre que você termina uma missão, você de novo é arrebatado de volta pra casa dos Simpsons. E lá você tem que caçar por uma luzinha, que essa luz vai levar pra próxima missão. Pra próxima fase agora a gente tem uma competição de comida, onde basicamente a gente tem que controlar o Homer pra pegar comida pelo cenário, e o Bart pra ajudar o Homer durante a fase inteira. Aonde, tendo dito isso, essa é a fase mais sanduíche de nada desse jogo inteiro. Literalmente, nada acontece na fase. Na verdade, o Irônico do futuro aqui tem que avisar que o negócio que é legal de se comentar é que, como eles sabem que a câmera tava meio ruim, os pulos nesse jogo são meio automáticos, então você consegue fazer alguns pulos que necessitariam de precisão de forma automática, já que eles sabem que ia ser difícil acertar com uma câmera fodida. Pontinho importante a se comentar, mas ainda assim é tudo que dá pra falar durante a fase inteira. No começo da fase tem até um timerzinho lá no canto de 2 minutos, que dá a imaginar que, pô, é uma fase de corrida, você tem que bolar uma estratégia pra conseguir vencer em 2 minutos. Só que esse timer é a maior mentira que eu já vi, porque cada área que você avança, o relógio aumenta. Que tipo de competição de corrida é essa? Que você tem mais tempo pra correr? Eu acho que não é assim que funciona, cara. Chegou uma hora que eu tava com quase 10 minutos no timer, sendo que a ideia da fase era ser uma fase rapidinha. Além de que tem uma hora na fase que eles só tiram o timer. Eu não sei se eles esqueceram ou se eles só ignoraram o fato de que era pra ser uma corrida, mas tá aí. Corrida que você não precisa correr. Deveras hype. No fim, a parte final dessa fase é basicamente uma boss battle contra uma estátua, que não é isso que você tá pensando. Para, não é isso, não para! Basicamente aqui você tem que ativar um botão e dar uma barrigada na estátua, e aí ela vai cair e começar a rodar. É só você ativar o botão de novo e dar outra barrigada na estátua. É isso, é fácil, é rápido, nada a se comentar. Opa, Irônico do futuro aqui, só voltando pra comentar, que nessa fase a gente sofre bastante com o fato do Homer gordão ter tempo pra ser usado, porque só dá pra destruir a estátua com ele gordão. Então se acabou a sua forma gorda, você tem que passar ali 1 minutinho rodando pelo mapa e caçando por comida no chão. Só que os inimigos dessa fase também comem as comidas no chão, então é um inferno ter que ficar batalhando com eles por comida. E você nem pode usar transformação, senão você perde seus poderes. É isso, é só um pontinho. Na hora eu tava meio puto com a câmera do jogo, então eu acabei ficando bravo, mas isso aqui é um negócio bem de boa, eu só não tinha percebido na hora. Eu sou burro. No final a gente destrói a estátua e consegue derrubar o hamburgão dela. E indo até o hamburgão, nada acontece, a tela do jogo fica preta e toca uma cutscene. E o Homer conhece um japonês, que eu acho que é uma parte importante de se comentar. Japonês comendo cachorro quente, foda. Próxima fase, dessa vez a gente finalmente tem uma fase com a Lisa, onde basicamente o tema dessa fase é a gente destruir uma madeireira do Sr. Burns. Onde inclusive você já deve ter percebido que a história desse jogo definitivamente não é o ponto dele. Então eu vou dar simplesmente o mínimo de descrição possível, porque não precisa muito. Enfim, nessa fase a gente finalmente tem uma gameplay com a Lisa, que inclusive tem o saxofone dela, que é uma delícia de ataque. Eu honestamente fiquei evitando os NPCs na maioria do jogo, porque eles só estavam ali pra atrapalhar e mais nada. Mas com a Lisa eu fazia questão de matar, porque era muito gostoso fazer isso. E além disso, a Lisa também tem a única habilidade dela, que é esses totens, que permitem ela virar Buda gigante no céu e controlar o espaço. Inclusive, crítica muito importante. Não dá pra usar essa forma dela pra ficar atacando os inimigos, jogando coisas na cabeça deles. E isso é muito triste, caralho. Nossa, era só... mano, por quê? Enfim, essencialmente essa partezinha da Lisa é só pra resolver alguns puzzles. A maioria deles, basicamente, você juntar uma forma ou uma cor, é simplesinho. E aí, com isso, a gente consegue avançar pela fase. Avançando um pouco na fase, a gente acaba chegando na parte industrial, onde a gente tá vendo a serralheria funcionando. Onde lá a gente vê que o Carl e o Lenny, que estavam observando pássaros, acabam sofrendo um acidente, tendo que agora a gente salvar eles antes que o tempo acabe. Onde, inclusive, aqui é um bom momento pra destacar que a gente tem essa parte aqui do jogo, que exemplifica muito bem o que esse jogo faz vários momentos. Esse jogo não é ruim, mas, meu amigo, como essa porra é confusa! Olhando pra isso aqui, você acha que você sabe o que você tem que fazer? Eu te respondo, você não sabe! Ironic, os canos, eles têm todos uma cor específica, é só você juntar cor com cor e forma com forma. Não! Não é! Eu juro que eu tentei raciocinar uma lógica pra essa fase, até eu chegar na conclusão que não tinha lógica. Tipo aqui, que eu claramente liberei a passagem, e aí eu vou lá usar o vento,
vento e o vento não me empurra. O que eu tinha que fazer isso aqui? Por que o vento não me levanta? Caralho! Ah, inclusive, você quer a resposta desse puzzle? Não se preocupe, eu passo pra você. Tá vendo esse cano aqui, que ele possui uma tampa e claramente não pode ser colocado em nenhum lugar? Então, você pega essa tampa, coloca em cima de um buraco e o vento magicamente atravessa a tampa. E aí você consegue passar. Aqui não encaixa mais, era pra encaixar assim. Então esse aqui deve encaixar aqui. Não. Aí. Cara, isso faz tanto sentido. E enfim, depois disso a gente só tem que usar a Lisa pra salvar o Carl e o Lenny e assim a gente finaliza a fase. Aí eles explodem a fábrica. Eu genuinamente tinha esquecido que a gente explodiu uma indústria. E deixa nossos manos desempregados. Vitória! Ah, é, né? Lisa, na tier list, eu negligenciei completamente ela. Olha, o poder do Buda é bem legal, mas eu queria muito poder arremessar tonéis químicos em trabalhadores. Ia ficar muito melhor. Sendo assim, eu acho justíssimo deixar aqui em Lisa das temporadas novas. Ah, e dá pra jogar Frogger nessa fase. Aquele joguinho do... Porra. Ah, e dá pra jogar Frogger nessa fase. Aquele joguinho lá do sapo irado. Pra próxima fase, a gente agora tem finalmente uma fasezinha com a Marge. E basicamente a fase dela é a gente vendo que os videogames estão fazendo as crianças ficarem violentas e também roubar carro das pessoas e sair atropelando os outros. E por isso a gente tem a fasezinha dela, que basicamente tem uma mecânica muito legal. Aqui eu tenho que falar logo de cara, eu adoro a mecânica da Marge na fase, já que ela basicamente é uma mãe e o objetivo da gente é controlar algumas pessoas na rua pra lutar contra a violência dos jogos. E justamente por isso a gameplay dela muda de todos os personagens até agora, já que basicamente todo mundo é você pegar o personagem, espancar NPC e fazer um puzzlezinho. As fases da Marge já são um pouquinho mais brutas, já que você geralmente sabe o que tem que fazer, que é destruir um objetivo específico, e tem que ficar juntando os NPCs e levando pra cada lado específico, tipo jogar Pikmin, talvez. Eu não sei, eu nunca joguei Pikmin, mas eu não sei, na minha cabeça Pikmin é assim. E combando isso com a Lisa, essa fase é bem legal. Na verdade, jogar isso aqui de 2 deve ser uma das coisas mais legais do jogo, porque ele é um quebra-cabeça muito simples, mas muito grande de se resolver. Então você sabe que você tem que ir num canto, usar uma galera pra destruir, mas tem inimigos atrapalhando, então você tem que trocar pra Lisa que ela consegue bater, usar ela pra bater nos inimigos, usar o poder de Buda pra poder controlar algumas áreas. É uma parte que genuinamente funciona legal. Além do mais, porque nessa fase não importa a bosta da câmera. É sério, a diferença de uma fase plataforma onde a câmera é importante pra essa fase que é só um puzzlezinho mundo aberto é impressionante. Como a câmera desse jogo estraga as fases. Só que assim, também não vou falar que é mil maravilhas, porque tem hora que você tá usando a Marge e a porra do NPC que você precisa controlar se enfiou num buraco embaixo da parede. E dito isso, essa fase até que é legal. Eu adoro jogar com a Marge, ela tem uma gameplay muito diferente, tanto que provavelmente você é a única pessoa do mundo que vai colocar a Marge aqui no tier irado gameplay dela, porque ela é um pouquinho chata talvez, porque é puzzle, e puzzle é meio coisa de nerd, mas foda-se, eu gostei. E inclusive a gente também tem nessa fase gameplay com a Meg. A gente enfia a Meg dentro de um cano, e lá dentro a gente tem uma gameplay first person com a Meg, que a gente tem que usar a chupeta dela pra ativar botões. Eu acho essa parte intancável, eu acho incrível. E tendo dito isso, eu acho que a Meg pega fácil aqui, tier filme dos Simpsons, tá ligado? Muito foda. Ah, inclusive sim, a câmera da Meg também é uma merda completa. É só ver o jeito que eu tô andando aí e perceber como essa câmera é incrível. E enfim, com isso a gente consegue avançar até a prefeitura da cidade, onde a gente tem que destruir carros da polícia e recrutar mais uma galera pela rua pra gente conseguir destruir a estátua do centro da cidade como forma de protesto pra galera parar de fazer jogos violentos. Inclusive aqui um negócio que eu não sei se eu sou meio burro ou se eu só não entendi o jogo, mas essa estátua do meio da cidade pedia pra eu ter 8 NPCs pra me ajudar. Só que eu não encontrei os 8 NPCs, eu só tinha 7. Então eu só larguei a rapaziada ali, fiquei caçando outro NPC e eles sozinhos conseguiram quebrar a estátua, mesmo sem eu ter pego os requisitos pra finalizar a fase. Eu não sei se isso foi tipo uma crítica social de a união faz a força, mas é isso. A gente consegue passar mesmo sem ter passado. E aí pra finalizar a fase a gente acaba pegando a Meg e usando ela pra invadir a prefeitura, aonde lá dentro ela vê o prefeito da cidade junto com um executivo da EA Games. E pra evitar que a EA Games acabasse comprando o prefeito da cidade, a Meg tem que encontrar as válvulas que tem espalhadas pelo lugar, e com isso a gente acaba aquecendo a temperatura da banheira que o prefeito tava, fazendo assim com que os dois percebam que tinha uma multidão esperando por eles lá fora, e fazendo o executivo da EA se mandar dali. Aonde com isso tudo termina bem, todo mundo conseguiu fazer seus objetivos, a Marge conseguiu banir os jogos violentos de uma vez por todas, e a Terra é invadida por alienígenas. Eles então começam a criar o apocalipse, fazendo várias referências à Casa da Árvore dos Horrores, inclusive disparado melhores episódios de Simpsons até hoje, tá maluco?
E toda a família acaba tendo que se preparar pra um apocalipse que vai acontecer, já que os golfinhos estão invadindo a Terra. O básico de todo jogo, né, rapaziada? Todo mundo sabe que é assim que um jogo funciona. Alienígenas aparecendo do nada. Ah, eu sei muito bem como fazer uma história foda pra um jogo. Inclusive, rapidão, detalhezinho legal, que a partir dessa missão a gente também tem acesso à parte de fora do mapa da casa dos Simpsons, tendo todo esse jardinzinho onde a gente consegue ver um apocalipse acontecendo, que ia ser um pouquinho mais legal se tivesse de noite, né? Mas tipo, apocalipse no dia não dá tanto medo assim, não sei explicar. Acho que faltou um pouquinho de caos e destruição pra ficar mais assustador. Mas de novo, é um detalhezinho que eu adoro ficar explorando esses cantinhos assim. Podia ter mais coisa, tipo, a gente poder entrar dentro da casa da árvore lá, ter uma referência maluca, alguma coisa? Podia! Mas é legal de ver. Enfim, no momento da historinha a gente vê o Bart com a Lisa indo atrás do professor Frink. Quer dizer, no caso, eles acabam invadindo a casa do Frink, já que ele não tava por lá. E basicamente, dentro da casa dele, eles encontram um portal que eles acabam entrando dentro. E ó meu Deus, quem diria que entrar em um portal bizarro faria você ser teletransportado para o mundo dos videogames? Enfim, a gente aparece no mundo dos jogos, a gente encontra essa porra aqui que deveria ser o Mario, e além disso lá a gente realmente encontra o professor Frink. E ele então revela que ele tem simplesmente o manual de guia de estratégias do jogo dos Simpsons. Do que os dois comentam como, nossa, isso realmente é muito conveniente para a situação que estamos agora. Porém, no meio da conversa, o Frink acaba sendo sequestrado pelo Donkey Kong. E olha, assim, sem querer ser muito chato, mas que porra é essa que eu tô jogando? O que tá acontecendo nessa história? De novo, assim, eu não quero ser o chatão aqui, mas a história desse jogo parece que foi feita por um cara que nunca jogou um jogo na vida. Wow, Undertale reference. Ô, Mario. Ei, Mario. Assim, eu não abri o jogo dos Simpsons esperando ter uma puta história coesa ou alguma coisa do tipo, mas eu genuinamente acho que ela foi escrita por executivos, ou por aqueles pombos do filme do Bolt. Espera um pouco. Alienígenas. Ei, cara, tive uma ideia muito boa. Durante o jogo a gente vai colocar eles pra entrar dentro do mundo dos videogames. Aí lá dentro vai ter várias referências de jogos irados. Isso definitivamente vai vender muito mais do que se a gente fizer um jogo bom. E sabe, o nome do jogo é Simpsons The Game. Eu esperava ver mais coisas de Simpsons. Eu não quero puxar com o Hit and Run pra comparar aqui, mas aquele jogo que é só um jogo de carro e de corridinhas tem muito mais de Simpsons, tem um mapa aberto gigantesco com um monte de referências e coisas. As missões fazem sentido com os personagens, você tem uns 4 mapas diferentes com um monte de referência a episódio. Aquilo sim é um jogo de Simpsons, enquanto aqui ele parece mais um jogo com os Simpsons. Inclusive, eu só queria mostrar essa imagem aqui, que eu acho muito foda, quer dizer que você ganhou mais vida e eles botam 4 PNGs na tela. Não sei porquê, achei meio, charmoso talvez, peculiar. Inclusive aqui é um negócio completamente meu, mas eu só queria comentar. Como a gente tem uma parte da fase em que do outro lado tem uma alavanca brilhando, só que não tem nada que você pode interagir aqui perto. Na verdade, a única coisa que tinha pra interagir era um buraco na parede. E olhando assim, parecia muito que aquilo ali ia virar uma plataformazinha pra conseguir passar. Eu até tentei roubar, admito, tá ligado? Eu tentei fazer uma traquinagem ali. Até que depois eu parei e fiquei pensando, encontrei um Sonic todo fudido. Então, sem ter muito o que fazer, eu fiquei só testando coisas. Resolvi tentar me tacar na parede, ver se eu achava algo, até que meu boneco agarra na parede. Jogo, que porra é essa? A gente já tá na fase 6 desse jogo, não é pra você me apresentar uma mecânica básica que começa nessa fase. Caralho, o jogo. Sério, mano, que custava botar um brilhinho aqui pra eu saber que eu podia agarrar. A gente não agarrar na parede em nenhum momento até agora. Por que do nada eu tenho que agarrar na parede? Que porra é essa? E por que os braços da Lisa ficam tão feios? Enfim, o resto dessa fase é só um monte de referência espalhada pra todos os lados. E é o que eu falei. Eu imagino muito um executivo falando, não, cara, bota referência que a galera vai gostar. Aí você tem referência do Mike Tyson de uma luta que aconteceu há quase 20 anos atrás. Tem referência a Doom. E um específico aqui que eu queria comentar é EA Games. Porra é essa aqui de Hot Coffee? Assim, da onde eu venho, Hot Coffee é outra coisa, tá ligado? E, inclusive aqui um outro ótimo momento pra mostrar como esse jogo é confuso nas suas escolhas. Como essa parte do jogo onde tem um chão eletrificado, que você olha e pensa, vou morrer se pisar ali. Mas não, você é obrigado a pisar no chão eletrificado porque ele não faz nada. Obrigado, jogo. Por fim, avançando pro final dessa fase, a gente finalmente acaba chegando no momento mais especial, onde a gente tem uma boss battle contra o Donkey Kong, e que... Como assim você não percebeu que é uma boss battle? Tá aqui, ó, tá claro, tá vendo aqui a vida do boss? Obviamente é uma boss battle, como você não tinha percebido isso antes, seu burro?
Enfim, parando de falar bobagem, a gente consegue chegar na parte onde realmente fica o Donkey Kong, que é a parte principal da arena. E essa parte é muito curiosa, porque basicamente é só a gente pegar a Lisa, agora que a gente desbloqueou um poder novo com ela, que é dar esse super soco foda, que é um soco tão foda que ela nem bate, ela só deixa o ventinho bater. E basicamente a ideia é só você dar um soco no Donkey Kong, ele quebra a estátua de Buda que a gente usa e a gente tem que caçar outra pelo mapa. E aqui de novo, sem querer ser o cara chato, mas imagina que você é o player 2, você tá jogando com o Bart nessa fase, e basicamente você não tá fazendo nada, porque a fase é só da Lisa. É uma boss fight completa que só a Lisa joga. O tipo custava botar alguma coisinha pro Bart fazer. Enfim, basicamente a gente dá um socão no Donkey Kong, o jogo trava, e uau, o Frink está salvo! Com isso a gente consegue um manual do jogo, o Frink traz o portal pra gente poder sair do mundo dos jogos, e ele fica lá por causa que ele tá namorando com uma Koopa do Mario. Mais uma fase, e a gente enfrenta golfinhos. E meio que, literalmente, é só isso. A gente eletrocuta um golfinho também. Próxima fase, e agora a gente tem finalmente a boss battle contra a estátua do Lar das Rosquinhas. Nessa fase a gente acaba tendo uma nova mecânica sendo apresentada, que são esses balões de hélio do Homer, que fazem ele ficar assim. Eu tenho quase certeza que isso é um tipo de fetiche, e que basicamente você pode ignorar esse negócio por enquanto, porque a gente não usa no começo da fase. Foda! Basicamente, depois de um tempinho batendo cabeça pra entender o que caralho era fazer nessa fase, o jogo só me tacou no mundo e falou, resolva e foda-se. Eu finalmente entendi que era só você jogar um estilingue na bunda do gordinho, que ia abrir um painel que você podia subir. Seria só bom se o jogo me avisasse o que caralhos era pra fazer durante a fase inteira e eu não tivesse que ficar 20 minutos esperando pra descobrir. E tipo, essa área que a gente tá é gigantesca. Eu genuinamente achei que tinha alguma coisa muito mirabolante pra fazer, que a gente ia ter que derrubar alguma coisa em cima do gordinho, bolar uma puta estratégia, ter um monte de materiais de construção, e no fim, foda-se, é só você dar um estilingada. Tamo junto, jogo. E ainda, quando você entende o que tem que fazer, até que é legal. Eu gosto de controlar o Homer bola. A câmera podia ajudar um pouquinho mais, mas é divertido. Dá pra conseguir fazer as coisas. E essa, inclusive, é uma das frases que mais resume esse jogo. Ele tem umas ideias bem legais, mas a execução é horrorosa. É muito fácil errar qualquer coisinha. E isso deixa aquele sentimento ruim na boca de você saber que tá fazendo certo, mas o jogo não tá respondendo ao que você tá fazendo. Aonde dito isso, eu ainda gosto dessa fase. Eu demorei 20 minutos pra passar ela, sendo que dava pra passar em 2? Sim, mas definitivamente eu gosto desse episódio e foi legal jogar essa batalha. Só nunca mais quero jogar de novo, mas foi legal dar uma olhada pelo menos. E por fim, depois disso tudo, a gente tem a fase contra os aliens que estão invadindo a Terra. Então a gente acaba controlando o Bart e o Homer, e a fase é só ficar andando e atravessando os trajetos até chegar no final. Inclusive tá aí uma fase que eu demorei um tempo do caralho pra descobrir o que eu tinha que fazer. Fiquei andando de um lado pro outro, pra cima e pra baixo, até eu descobrir que era só eu pisar nesses painéis pretos aleatórios no mapa. Tipo, caralho, quem pensou nisso? Logo em seguida, os dois acabam sendo abduzidos também pelos aliens, e a gente acaba tendo mais um trecho do Homer bola, que é simplesmente ficar rodando com ele e destruindo os painéis da nave dos aliens. Sendo essa a fase mais bobinha de se comentar até agora, tirando a dos golfinhos, eu esqueci dos golfinhos, mas é só ficar destruindo a nave por dentro, é extremamente tranquilo de passar e no fim a gente finaliza mais uma fase. Porém, isso ainda não acabou com os aliens. Então a família inteira acaba tentando pesquisar alguma forma de acabar com os aliens e acabam entrando dentro do mundo dos computadores, onde eles encontram o diretor-geral de The Sims. Vamos lá. Simpsons, o jogo. O que tem de Simpsons nisso aqui? Tipo, beleza, nessa fase até tem uma referência aos Simpsons pixelados, que eu imagino que seja uma referência ao arcade dos Simpsons, muito pica. Nossa, esse aqui é bom, hein? Esse aqui eu recomendo jogar, pô, jogar esse, da hora. Mas o resto da fase é a gente preso dentro do mundo dos computadores, tentando salvar eles igual Scooby-Doo Cyber Case, e aí pelo meio da fase ficam um monte de piadinhas e sátiras aleatórias, e a gente já finaliza a fase simplesmente puxando uma alavanca que impede os nossos amigos virtuais de serem mortos por um triturador. Aonde com isso, basicamente, a gente chega em uma outra área do jogo, aonde lá, basicamente, a família Simpson conversa com a família Simpson virtual, e eles então descobrem que para poder finalizar esse jogo, eles têm que ir até a mansão do criador. Ah, e o cara de The Sims, você pode esquecer completamente ele, porque ele nunca mais volta a aparecer. E enfim, chegando nessa parte, a gente finalmente chega no último ato do jogo, que vai ser fazer as fases dos jogos e depois finalizar o game. E de novo eu continuo mantendo a minha frase de, mano, que porra é essa? O que tem de Simpsons a gente entrar no mundo dos videogames e tem várias referências nas paredes?
E da onde caralhos o Frink apareceu? O Frink do nada volta aqui. Da onde você tava? Você não tava com um caso bizarro com uma tartaruga, não? E enfim, sendo bem sincero, essa parte final ali são 4 fases que até que são legais. O Homer até ganha um upgrade novo, que é virar uma aberração de gelatina da Casa da Árvore dos Horrores, com um modelo horroroso e grotesco, diga-se de passagem, que porra é essa na minha tela? E que enfim, basicamente nesse mundo a gente vai ter que passar por 4 fases que são baseadas em 4 jogos diferentes. Porém, como o jogo é basicamente a mesma coisa do início ao fim, eu vou me deixar dar um resumo sobre cada uma dessas fases e comentar sobre o que a gente consegue levar de cada uma delas. Medal of Homer, a fase de Medal of Honor. Como dito, essa fase é baseada no jogo Medal of Honor, que sendo um dos clássicos de ação e shooter do PS2, é uma fase que ia ser bastante focada em porra nenhuma, a gente ia ficar só pegando bandeiras durante 20 minutos. Boa, é exatamente o que eu esperava de uma fase de Medal of Honor. A fase inteira é baseada em simplesmente pegar bandeiras brancas. Felizmente ela tem uma segunda parte, e dessa vez a fase é um pouquinho mais de ação. Na verdade a ideia era resumir aqui, mas eu queria só contar essa parte específica, que a gente chega numa área que até agora eu não sei o que eu devia ter feito. Eu passei um tempo tentando rodar ali, até uma hora que eu percebi que talvez desse pra bugar o jogo. Então eu acabei pegando o Bart, enfiando numa maquininha e conseguindo subir na parte de cima. Só que eu tô há tanto tempo tentando entender o que era pra fazer aqui, que eu não sei se na verdade eles queriam que eu fizesse isso, porque é muito feio, não faz sentido isso tá aqui no jogo. O que era pra eu fazer? Sério? Enfim, depois de muito tempo eu entendi que a guerra não vale a pena, e o maior destaque que a gente tem que dar é que assim que a gente finaliza uma fase especial de jogo, a gente ganha uma carta, aonde pegando 4 dessas cartas, a gente vai poder ir até a mansão do criador. Grand Theft Scratch, a fase de GTA. Essa fase é unicamente a gente pegando pessoas na rua e consertando casas durante meia hora. É só isso e mais nada a comentar. NeverQuest, a fase baseada em EverQuest, também conhecida como a fase medieval do jogo e que é legal. Essa aqui eu não tenho nem o que falar, irônico, cala a boca, essa fase é boa. Basicamente nessa fase a gente tem que usar a Marge pra conseguir reconstruir algumas casas, e enquanto isso o Homer tem que usar a forma de bola pra acertar o dragão Patty e Selma que fica voando pelo mapa. Essa fase só é legal e divertida, eu não tenho nem o que falar, parabéns aos criadores. Além disso, conseguindo derrotar o dragão Patty e Selma, a gente tem uma segunda parte nessa fase, que é só a gente fazer alguns puzzlezinhos, joga um trecho bem parecido com EverQuest, e vira uma gelatina gigante pra conseguir matar de novo o dragão Patty e Selma que reapareceu. E por fim, Big Super Happy Fun Games, que é uma fase baseada em Katamari Damacy. Jogo esse que uns 4 brasileiros devem ter jogado. E com baseado em Katamari Damacy, entenda que essa fase não tem nada a ver com Katamari Damacy. Ela por algum motivo tem o Skip de Homer. Ele então se transforma no Sr. Brilho e resolve ajudar a gente. E o resto da fase a gente tem uma referência iradíssima a Pokémon, com uma abertura em anime bem da hora, na verdade, onde inclusive todo esse trecho aqui não é uma gameplay, é simplesmente uma cutscene gravada, triste, broxa, e que eu prefiro pular porque eu queria muito ter jogado isso. E no fim, o Skip de Homer resolve acabar com tudo isso, e ele tira toda a japonesice da fase, transformando o mundo em um lugar normal. E basicamente com isso a gente consegue os 4 cartões e consegue ir até a mansão do criador, aonde enquanto o Bart e o Homer ficam mijando no meio da mansão, a gente descobre que o criador é nada mais, nada menos que o criador de Simpsons, Matt Groening. E enfim, a fase da mansão é um negócio muito curioso pra eu te contar, porque essa fase é gigantesca. Pra falar a verdade, ela é a maior fase do jogo até agora, e inclusive a mais difícil, já que a gente já tá quase no final. Porém, ela é grande por um único motivo específico. Essa fase é a porra de um labirintozinho pra trollar o jogador. Pra ser sincero, esse aqui eu tenho uma dúvida um pouquinho maior, porque eu acabei passando rápido dessa fase. Mas teve vários momentos em que a gente passava numa área que dava uma volta inteira e a gente voltava pro começo da fase sem ter mudado nada. Eu imagino que esse labirinto é muito mais pra você tentar pegar os coletáveis caso você queira fazer o 100%. Não sei por que você faria isso, ainda mais em um jogo de Simpsons, The Game, de PS2. Mas felizmente eu consegui encontrar o caminho rápido, mas é bom deixar destacado isso, já que se você tiver um pouquinho desatento, é facinho você sem querer pegar todos os coletáveis da fase. Por fim, a gente consegue entrar dentro da mansão, aonde ali dentro, no meio de um monte de referências obscuras de coisas do Matt Groening e umas partes de plataformas meio bizarras que eu não sei que porra é essa, o que você tá fazendo numa mansão. Só aceita isso aí, tamo junto. E que enfim, essa parte de novo é uma parte longa do jogo, que demora um tempinho pra você conseguir resolver todo o puzzle, até que a gente depois de um tempo finalmente chega na sala do Matt Groening, aonde pra garantir que a gente não ia sobreviver, ele acaba invocando o Bender
e o Zoidberg. E olha, honestamente, alguém deve estar falando, nossa, como o Ironic vai lidar com esses personagens, os personagens do jogo que destruiu a vida dele, Futurama The Game, o pior jogo do mundo inteiro. Como alguém vai conseguir sobreviver depois de ter jogado aquele jogo horroroso? Pra ser sincero, eu tive um prazer imenso e indescritível em ficar espancando modelos 3Ds de personagens de Futurama, aonde eu quero reforçar, Futurama The Game de PS2 é uma das piores atrocidades já criadas pelo homem. Enfim, essa fase do Matt Groening, tirando a parte incrível de ficar espancando os personagens de Futurama, é muito simples porque eventualmente ele acaba ficando no meio de uma plataforma na fase, e é só usar o Homer gordão pra rolar e de lá derrubar o Matt Groening. E basicamente o Bart e o Homer ficam espancando o Matt Groening até a hora que ele levanta e fala, nossa, se eu soubesse que esse jogo seria tão ruim, eu não teria aparecido como um convidado especial nele. Então ele aperta o botão de autodestruição da engine do jogo e simplesmente foge no helicóptero dele. E aqui eu juro que tudo que eu vou falar a partir de agora vai ser 100% verdade. Por favor, me ouça. Com a engine do jogo sendo destruída, todos os personagens acabam tendo que fugir do mundo virtual. E com isso, vários personagens do mundo virtual acabam indo parar no mundo real. Porém, como ainda existia a ameaça de aliens, a Lisa, que é a personagem mais inteligente da família, acaba tendo um plano, onde basicamente, usando os poderes que ela tem, ela resolve criar uma torre que alcança os céus. Então todos os personagens escalam essa torre juntos e acabam parando no paraíso, onde lá a gente tem que enfrentar o William Shakespeare, que é o boss mais broxa desse jogo. Ele é um inimigo normal que demora 2 minutos pra matar. Isso é a porra do boss. Vai tomar no cu, William Shakespeare. Depois disso a gente invade o céu, onde basicamente tem todos os inimigos do jogo inteiro, só que agora usando auréolas, porque a gente matou eles e eles vieram pro céu. Então é um lugar lotado de inimigos. A gente tem que resolver puzzles envolvendo jogos de golfe que se passam no céu. Tem mais uma boss fight, dessa vez com Thomas Edison, que é outra batalha horrorosa. Vai se fuder, Thomas Edison. Até que a gente encontra com Deus e tem uma partida de Just Dance com Deus. Eu juro que é isso aqui o final do jogo. Você vence de Deus no Just Dance e a gente descobre que tudo isso que eles estavam vivendo era na verdade um jogo, onde com isso o jogo simplesmente acaba, os créditos sobem e tá, que porra foi essa que eu acabei de jogar? Opa, aqui é o Ironiquinho do Futuro, depois de ter editado esse vídeo aqui, pra falar um pouco das considerações finais desse vídeo. Eu sei que uma galera já deve estar falando na estreia ou comentando aí nos comentários sem terminar o vídeo, mas sim, existe uma outra versão desse jogo lançada pros consoles da próxima geração, que são PS3 e Xbox. E essa outra versão do jogo é muito superior, tanto que eu vou estar deixando o gameplay dela agora aí no fundo, rodando nativamente do meu PS3, aonde inclusive se a qualidade não tiver das melhores é porque eu não sei gravar com PS3 ainda. E vamos lá, eu tô falando especificamente sobre a versão do PS3 porque, como você já consegue ver, ela era uma versão muito mais carregada do jogo. Ela tinha muito mais coisa, inclusive muitos detalhezinhos que eu reclamei, como por exemplo, faltar sinalização, na versão do PS3 é corrigida. Sempre que uma plataforma dá pra você agarrar nela, ela tem uma linhazinha branca passando. É um detalhe muito bobinho, mas que ajuda o player que tá meio perdido a conseguir se guiar. Além de que também muitas coisas são mais nítidas, elas funcionam melhor na versão de PS3, inclusive como a câmera, que graças a Deus nessa versão funciona bem melhor, mas eu acho que mesmo ainda tendo uma versão que funciona melhor como a do PS3, esse jogo ainda tem um negócio que é: que porra foi essa que eu acabei de jogar? Esse jogo não parece uma coisa de Simpsons. Tipo, eu até consigo ver os Simpsons fazendo uma partida de Just Dance contra Deus, mas de novo, esse é um negócio que eu talvez esperaria de, sei lá, Family Guy. Talvez até Rick and Morty eu consigo imaginar isso. Mas Simpsons? Até aproveitando pra mostrar, a versão de PS3 do jogo tem uma coisa maravilhosa, que é não só a casa dos Simpsons, mas toda Springfield pra você poder explorar. E na moral, pra quem gosta do desenho, isso aqui é um prato cheio. Só de bater o olho você consegue pegar um monte de referenciazinhas a episódios e coisas que pra mim funcionam muito melhor do que referências a jogos da EA Games de 2007. Eu sinceramente só fiquei com um gosto amargo na boca de terminar esse jogo, porque ele não é ruim. Se você jogou na sua infância e você for rejogar hoje em dia, talvez você se divirta muito. Inclusive eu ainda recomendo a versão do PS3, que ela é bem mais completinha, tem até upgrades que não chegam a aparecer na versão do PS2, mas eu ainda mantenho essa minha brisa de que esse jogo não parece em nada um jogo dos Simpsons. Parece que a EA Games simplesmente colocou as mãos na IP Simpsons e lançou um jogo que eles tinham ali uma licença, colocando uma skinzona de Simpsons por cima. Nesse vídeo eu não termino ele bravo, eu não termino com ele triste, eu termino só com uma mensagem importante para as novas gerações. Joguem Simpsons Hit and Run, porra, jogaço da porra. E enfim, mano, tá aí
aí o videozinho de Simpsons The Game. Eu tô há 1 ano pra fazer um vídeo sobre esse jogo. E no fim, depois de tudo, eu tô só com vontade de fazer uma livezinha jogando Hit and Run, que deu saudade, aquele jogo era realmente muito legal. Olha, se você for um incrível fã desse jogo, tá? Não fique ofendido que um youtuber que mora no interior de São Paulo veio e falou que o seu jogo de infância é ruim, tá? Caso você queira me xingar, ó, eu gosto muito de Sly Cooper. Você pode xingar o meu jogo também, tá ligado? Aí a gente fica liberado. Mas tá aí, Simpsons The Game. Eu confesso que eu não gostei tanto desse vídeo, eu acho que ele poderia ter sido bem melhor, mas eu tive uns probleminhas de internet, uns probleminhas pessoais, que não cabem muito aqui, né? Tanto que, pra quem tá ligado nas lives, eu acabei entrando em um hiato aí de lives. Não tenho uma data pra voltar, inclusive, caso alguém esteja se perguntando. Mas eu quero focar um pouquinho nas minhas coisas, que eu tô com a cabeça meio carregada esses dias. Mas eu espero que ainda assim eu tenha conseguido fazer um videozinho legal. Mas enfim, né? Ninguém se importa com isso aqui. Por fim, muito obrigado se você chegou até o final desse vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar aquele likezinho, se inscrever. Eu sempre esqueço a inscrição. Esse aqui eu não precisa dar hypar, tá, rapaz? Esse aqui ficou meio bosta. Quando eu fizer um vídeo fodão de Sly Cooper 2, aí vocês deixam um hypazão que aí eu agradeço, tá? Porra, Sly Cooper no hypado, imagina. Mas enfim, antes de ir embora, a gente agradecer aos membros do canal que ajudam demais a gente aí. Inclusive, de novo aqui do fundo do meu coração, muito obrigado a todos os membros do canal. Mesmo eu sempre falando que assim, rapaziada, eu consigo agradecer assim um salve, um obrigado. Ainda assim, uma rapaziada vem aqui e manda um membro pra ajudar o canal. Vocês são, mano, do caralho, tá ligado? Tem que falar, eu fico até meio emocionado assim, falando da rapaziada. Vocês são muito fodas. Mas enfim, eu tenho que mandar aqui um salve especial aos nossos queridíssimos membros irados que ajudam muito o nosso projeto. Rutra 144p, Hitori, Tio Caribou, Chikuta, Victor Afonso, Nexus MZ, Isobutano, Gustavo Henrique, F. Miura, Malik, Bruno Ressieri, Crow Dark, Lucas Iglesa, Viajante Garoz, Planebug, Bundão, Caroline Moraes, Ex Bonichan, Yukajo, Yasperite, Thiago Raulino, Gustavo Elias, Skyler Tsu, Resgamer 12, Diego Sambo, William Kelly, Lucas Ocas, Squeak, Rudy YT, Rino Nokuma, Dead Purple, Rutra, Dunks, War, Ludi Kaká, Kirinou e sei lá moleque. E um salve ainda mais especial aos membros insanos com mais dinheiro do que bom senso: Vinícius Vieira, Embalaue, Meu Nome é Dark, Freinix, Yang, Shabab SV e Sala do Tiger, muito obrigado. E por fim, ao único doidão do mundo, Mastoff, obrigado pelo membro bizarro. Depois me ensina, por favor, como clonar cartão pra ajudar os outros, tá ligado, mano? Muito gente fina você, Mastoff. E por mais é isso, mano. Muito obrigado e nos vemos aí em uma próxima jornada. Tchau, tchau.